te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que sejamos mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 6, no versículo de 35 a 40. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: Eu vos me viste, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confiou virão a mim, e quando vier, não os afasteis, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja celebra o dia de finado, dia dos fiéis defuntos. Hoje é dia de nós recordarmos a nossa descendência, a nossa árvore genealógica, os nossos antepassados e de uma forma muito mais especial ainda, aqueles que fizeram parte da nossa vida num tempo mais recente, aqueles que geraram, deram para nós a vida, aqueles que convivemos e que já não está mais junto conosco. É um dia de oração para todos aqueles que já deixaram o nosso convívio, porque a nossa oração pelas almas, ela tem um poder muito grande, porque nós somos igreja militante que reza pela igreja padecente, para que essa igreja padecente possa ser uma igreja triunfante. E a liturgia, ela nos leva a isso. Deus é um desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem. Então, o Evangelho começa a dizer que Jesus, ele falava às multidões.
E ele fala dessa relação dele com o Pai. Esse é o projeto do Pai. E Jesus, então, falando dentro da sua humanidade, ele fala que ele não veio aqui para fazer a sua vontade, mas já era uma vontade do Pai. Por isso o Pai o designou, né, para vir nesse mundo através do ventre de Nossa Senhora, para poder trazer para nós a salvação. Então, é assim também. Jesus veio, ele deixa claro, eu não vim fazer a minha vontade. Ele não tem esse privilégio, mas ele fala, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Assim também somos nós nesse caminho da vida. Qual é a finalidade da nossa vida? A finalidade da nossa vida é o céu. Esse é o projeto de Deus. O desejo de Deus é que todos nós possamos um dia morar definitivamente com Ele. Mas para isso nós precisamos ouvir esse Filho que Ele enviou. E esse Filho que Ele enviou, hoje no Evangelho fica muito claro, quem crê em mim, né, não terá fome, aquele que viver e acreditar em mim não vai ter sede. É um Deus que veio para trazer a salvação, mas eu preciso viver essa dimensão salvífica de Jesus Cristo. Tem uma parte no Evangelho de São João, um pouco atrás dessa leitura de hoje, que vem nos falar de uma forma muito bonita sobre a morte. Que Jesus fala assim, olha, eu vou lá preparar um lugar para vocês. Quer dizer, esse lugar é essa vida eterna que fala, eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus foi lá para arrumar um lugar para nós habitar. E ele diz assim, eu vou lá preparar um lugar para vocês, quando estiver pronto eu volto e busco, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam também. Para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí Tomé diz assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse crer em Jesus Cristo é a nossa salvação. Então Jesus ele vai lá preparar um lugar para nós e esse lugar é o céu, é aonde ele habita. Então a morte na nossa natureza humana, ela faz parte dessa nossa natureza, porque a nossa natureza é mortal, a nossa natureza é finita. Nós olhamos para os nossos traços físicos, o tempo vai passando e a gente vai ficando debilitado. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza mortal. A morte se faz necessário na nossa natureza, por causa então que veio o pecado. Mas Jesus fala que ele vai preparar um lugar para nós, para que nós possamos ter um outro habitar. Porque como esse é temporário, Jesus foi lá preparar um outro lugar e ele relata tudo aquilo que ele passou. Ele também viveu dentro dessa natureza humana que foi mortal, finita, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E assim também todo que nele crê, quem acredita no ressuscitado, também um dia ressuscitará. E aí vai viver dentro dessa dimensão celestial. Amados, fica muito distante da nossa compreensão, mas precisamos entrar um pouco nesse lado das coisas do alto, olhar mais para as coisas do alto, para que nós possamos compreender que a vida ela não termina com a morte. A morte é uma passagem que nos conduz à vida eterna. Mas para isso, por exemplo, o nosso habitar hoje é nesse corpo matéria, que nós ganhou de presente de Deus. Todos nós ganhamos o nosso corpo de presente, nós não tivemos um merecimento para ter o corpo. Só que agora, Jesus foi lá preparar um lugar para nós, é um lugar, é uma morada, como é o nosso corpo humano. Nós vamos ter uma morada no céu.
Só que essa morada no céu não é como essa morada no corpo humano, porque esse corpo é presente, lá no céu é um prêmio. O corpo eu ganho de presente, o prêmio eu conquisto. Então, nós precisamos conquistar. E essa conquista, ela se realiza no nosso acreditar em Jesus Cristo, e escutar a sua palavra, viver os sacramentos e colocar em prática. Quer dizer, aonde está a justiça de Deus na nossa vida? Quando nós vivemos a justiça de Deus na nossa vida, nós estamos a eternizando. Então nós não precisamos ter medo da morte, precisamos ter medo de não ir para o céu. Esse é o medo que nós precisamos ter. Porque se nós não tiver medo, se nós tiver medo da morte, nós dela não vamos escapar. Mas se nós não tiver medo de perder o céu, aí então a coisa fica mais difícil. Então, amados, que nós possamos nesse dia dos fiéis defuntos olhar um pouco para esse estado chamado morte, que é um estágio para a nossa vida. Quer dizer, então nós como cristãos, nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para o céu, mas temos que passar por ela para no céu um dia nos encontrar com Deus. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.